Algo que eu tenho visto muito hoje em dia é uma descrença, é uma crítica aos especialistas. É como se pessoas que estudaram a vida inteira sobre um assunto, sobre certa especialidade, não fossem qualificados para falar sobre isso, e quem são os qualificados são justamente aqueles que não estudaram o assunto, ou estudaram de maneira genérica aquele assunto, e que se sentem mais habilitados para falar sobre isso. Isso é muito comum aqui na internet, é muito comum no YouTube, é muito comum em discussões no Facebook. Inclusive, uma coisa que eu vejo também é quando alguém fala assim, olha, mas eu estudei isso, eu me formei nisso, eu tenho um doutorado nisso, e alguém fala assim, mas seu diploma não quer dizer nada. Muitas vezes não quer dizer nada de fato, mas geralmente eu acho que a gente não pode desqualificar e nem jogar todos os especialistas no mesmo balde e achar que eles não sabem o que falam. O que eu quero debater com vocês hoje, o que eu quero questionar com vocês hoje, são sobre esses tipos de conhecimento, os conhecimentos específicos e abrangentes, e para que eles servem, e como eles se articulam, como a gente pode utilizá-los nos dias de hoje. A princípio eu separei algumas categorias de tipo de conhecimento, Eu acho que existem as pessoas que não sabem nada sobre nada, são pessoas que se movem pelo senso comum, pelo que os outros dizem, pelo que a imprensa diz, ou pelo que eles ouvem por um ouvido aqui na rua e saem dividindo isso com os outros. Então são pessoas que não têm nenhum tipo de qualificação, nenhum tipo de conhecimento e não dedicaram nenhum tempo para estudar nenhum assunto. Isso aos montões, isso aos milhões por aí. Depois há aquela pessoa que conhece um pouquinho de cada coisa, não tem nenhum conhecimento profundo sobre nada, mas sabe conversar, sabe opinar sobre vários assuntos diferentes. É um conhecimento superficial, mas que permite com que ela troque umas ideias sobre isso. Depois há aquelas pessoas que sabem bem sobre um único assunto, que se aprofundaram sobre aquilo ali, que dedicaram suas vidas para aquele único assunto específico, são muito boas naquilo que fazem e podem falar com propriedade sobre aquele tema específico. E há aqueles que sabem sobre alguns assuntos, 2 ou 3 assuntos específicos, com profundidade também, que geralmente dedicaram muito tempo também para avaliar cada um desses assuntos particulares, e geralmente são assuntos relacionados, Ou, por exemplo, alguém que estudou a história da Segunda Guerra Mundial e que nesse meio, nesse campo da Segunda Guerra Mundial, conhece muito bem sobre o nazismo ou sobre a resistência francesa, algum assunto específico dentro de um segmento que já é mais específico. Então, para mim, são esses tipos, essas categorias que eu consegui pensar, talvez haja mais. E qual é a diferença, de fato, entre esses conhecimentos, Eu penso como uma câmera fotográfica, como o zoom da câmera, Sem zoom, você pega uma foto panorâmica, sem muitos detalhes, você pega a visão geral do assunto, a visão geral daquele ramo de conhecimento, mas você não tem como perceber as sutilezas daquilo. E depois, se você dá o zoom, se você aproxima a foto, você consegue enxergar os detalhes daquilo, mas você perde o panorama, você perde a visão geral. Você tem uma visão específica daquilo ali, mas você não tem todo o campo de visão possível. Se a gente olhar essas duas fotos aqui de Nova York, você vai ter uma foto que é uma visão geral da cidade, com os prédios, e no fundo lá o Empire State Building, e depois outra foto do mesmo ponto, você vê aqui o Empire State com detalhes. Então, você pode perceber aqui as janelas, todos os detalhes da decoração, mas não tem a visão geral da cidade como na foto anterior. Então, é isso que acontece quando você se torna um especialista. Na faculdade, o que acontece geralmente, pelo menos foi assim na filosofia, quando você começa o curso, você tem uma panorâmica das diferentes matérias, dos diferentes assuntos, dos diferentes temas que você pode estudar, Você vai estudar ética, estética, lógica, história da filosofia, vai estudar vários assuntos genéricos sobre a filosofia, e depois, à medida que você vai avançando no curso, você vai se especializando em alguns daqueles temas, em 1 ou 2 temas. No final, quando você vai acabar o curso, você faz uma monografia, faz uma dissertação sobre um assunto específico que você escolheu ao longo da sua trajetória na universidade. Imagino que esse é o caso não apenas da filosofia, mas de quase todos os outros cursos. Você começa uma visão abrangente, com vários tópicos, com várias noções diferentes dentro daquele ramo, e à medida que você vai se especializando, você vai escolhendo uma única área que se torna a sua área de trabalho e que depois, num mestrado, num doutorado, você vai desenvolver com maior profundidade. Eu vejo que é muito importante você estudar uma área específica, porque isso vai lhe dar os critérios para você fazer uma pesquisa profunda. Vai te dar referências, vai te dar fontes, vai lhe proporcionar uma leitura de vários outros intelectuais, de vários outros autores que trabalharam naquele tema, e isso vai fazer com que você correlacione as diferentes ideias, as diferentes posições dentro daquele assunto específico. Metodologicamente, eu acho que é muito importante você se dedicar pelo menos a um assunto com profundidade.
pois esse método, essa estratégia de se aproximar de um tema vai permitir que você possa investigar outros temas depois, mesmo que superficialmente. Mas, por outro lado, hoje em dia, século XXI, acho importante você conseguir relacionar diferentes campos, diferentes áreas, diferentes ideias. Por exemplo, nas humanas é importante que você, numa área específica, né, como sociologia, talvez seja importante que você entenda um pouco sobre psicologia, sobre filosofia, sobre direito, sobre história, sobre economia. Então, mesmo que seja superficialmente, mesmo que você só tenha alguns conceitos sobre isso, algumas noções gerais sobre esses assuntos, é importante que você saiba para poder também unir essas ideias no final e ter uma visão um pouco mais abrangente, um pouco mais completa da sua própria área. Falando de mim próprio, né, da minha própria experiência nessa área de investigação, quando eu estava na faculdade, eu me interessava pela parte de estética, então foi o que eu estudei, foi o que eu me dediquei, foi a parte da obra de arte, de como entender a obra de arte, de como estudar a história da arte, do que é o artístico, do que é o belo, e também, junto com isso, paralelamente a isso, a questão da verdade, do que é a verdade, de como se constrói a verdade, se existem verdades absolutas ou não. Esses foram dois temas aos quais me debrucei e que ainda hoje me interessam bastante. E depois que saí da faculdade, eu comecei a pesquisar de maneira mais abrangente outros assuntos dentro da filosofia. Há assuntos que não me interessam tanto, outros que me interessam mais. Por exemplo, não me interessa tanto a filosofia analítica, não me interessa tanto a lógica, a matemática. Então são assuntos que eu sei um pouco, sabe, superficialmente, mas não me dediquei muito. Hoje em dia, me interesso bastante pela filosofia política e também por questões éticas. E além disso, nos últimos tempos eu tenho estudado bastante psicologia, então tanto psicologia cognitiva, né, para entender como nossa mente funciona, como a gente conhece o mundo, como nossa mente funciona para processar essas informações, e também psicologia social, que é como nós nos relacionamos com as outras pessoas ou em grupos. Esse é um assunto que me interessa muito, como funciona a psicologia das massas, das pessoas em grupos, porque eu acho que individualmente a gente pode ser muito racional, até pode refletir muito sobre as coisas, mas em grupos a gente é bastante irracional. Então são assuntos que hoje eu estudo e que eu acho que estão muito vinculados com a questão da verdade para mim, de como você conhece o mundo e constrói a verdade a partir disso, e como a gente pode errar nesse processo, como a gente, ao conhecer o mundo, faz inferências incorretas com base em nossa própria psicologia. Mas tem vários outros campos pelos quais me interesso. A literatura foi um deles, né, foi o qual eu me dediquei durante 18 anos estudando literatura, estudando teoria da literatura e como escrever melhor. Então esse é um assunto que não foi da faculdade, mas que desenvolvi por conta também. E a minha especialidade foi em literatura, né? Quando eu fiz a pós-graduação foi em literatura e história. São assuntos sempre aos quais eu estou voltando para estudar mais, para investigar mais. Sociologia, agora recentemente, também tenho estudado antropologia, questões de economia, que não é muito meu interesse, realmente não me interessa tanto por economia assim, mas eu acho que é importante para poder entender os tempos atuais e as transformações profundas que a gente está passando. Então, como eu disse, é importante que você se dedique a um assunto específico que você goste e conheça com profundidade, que possa falar com propriedade daquilo, mas é importante também ter a visão abrangente, conhecer outros campos e relacionar essas informações no final. É impossível ser um especialista em tudo, é impossível você conhecer tudo com profundidade, isso não é possível realmente, mas também não dá para ser muito superficial o tempo todo. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, se faz sentido questionar o conhecimento dos outros, de especialistas, de gente que estudou isso, de doutores em certas áreas, de pessoas leigas no assunto, tem qualquer tipo de credencial, qualquer tipo de autoridade para questionar esse tipo de conhecimento. Qual é a importância de ter um conhecimento específico ou abrangente sobre as coisas? E você em particular, qual é o assunto específico que você domina, o que você estudou, ao que você se dedicou em sua vida, no que você trabalha também? Deixa aqui no comentário. E também aproveitar para pedir o apoio de vocês. Vai lá no Apoia-se, se torne um parceiro do canal. Deixa um comentário, dê um joinha nesse vídeo, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!